Então, por que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre família? Porque nós, quando nós casamos, a gente até teve um curso de noivos, né, amor? A gente teve um curso de noivos, durou acho que uns 3 meses, não foi? Não lembro mais. Mas foi longo, foi longo. A gente teve um curso de noivo bem longo. E assim, aquilo que a gente viu no curso, muita coisa foi até bacana, muita coisa foi legal. Mas só pra você ter uma ideia, do pessoal que ministrou pra gente, eu acho que, só, se eu não me engano, só tem um casal que tá casado ainda. Os outros, casamento acabou. Foram pessoas que foram ministrar pra gente, que tinham acabado de casar, eram recém-casados, pessoas que ainda não tinham passado por nada no casamento, pelas dificuldades, as lutas, os conflitos. Eles ainda não tinham entendido nada, então eles vieram ministrar pra gente. E acabou que a gente aprendeu muito pouco, porque quando eu falo de algo que eu estou repetindo, porque eles estavam ali repetindo algo que eles aprenderam no curso Casados para Sempre, algo que eles aprenderam lendo num livro. E não é que isso não é válido, isso é válido, e é importante a gente buscar conhecimento, a gente ler, estudar. Mas o que dá pra gente realmente, assim, condição de poder lutar, de poder enfrentar mesmo, é quando alguém que já passou por aquilo vira para você e fala, olha, eu já passei por isso. E eu enfrentei desse jeito. Não é que é receita de bolo, né? Não existe receita de bolo no casamento, na nossa vida, mas aquilo que eu passei, ele pode servir como força para você. Ele pode ser uma lição para você, pode ajudar você a vencer também. Agora, se eu pego algo que eu li num livro, algo que eu ouvi falar, é diferente, eu não senti aquilo, eu realmente não vivi aquilo. Então, uma coisa é conhecimento, outra coisa é entendimento. E o que eu quero passar para vocês aqui hoje é aquilo que nós vivemos, é aquilo que a gente já passou, aquilo que a gente enfrentou. E eu quero mostrar que algumas coisas que não falaram para a gente quando a gente casou. E que a gente demorou alguns anos para entender. Então, muitas coisas a gente demorou muito tempo para ajustar no nosso casamento, e quase que o nosso casamento acabou, por algumas vezes, né, várias vezes, a gente quase terminou nosso casamento. Por quê? Porque a gente enfrentou alguns obstáculos, alguns problemas que a gente achava que era só a gente. Só que à medida que a gente foi caminhando, a gente foi descobrindo que é um problema da maioria. Porque casamento é relação entre duas pessoas, e toda relação entre duas pessoas ela tem problema. Não tem nenhum casamento que ele é 100%, você vai falar, não, meu casamento a gente nunca discute, a gente nunca briga. Pode até não brigar, porque os dois de temperamento calmo. Mas você falar que você nunca tem uma discussão, discordância, não tem como, duas pessoas sempre vai ter discordância. Sempre vai ter. Então é importante a gente aprender como lidar com esses problemas. Eu vou traçar um caminho até a gente chegar no final, onde eu vou falar dos maiores problemas que a gente tem de divórcio hoje no Brasil. E são os problemas que com certeza vocês já tiveram ou ainda vão ter nessa caminhada. Depois, se quiserem, eu mando esse roteiro no grupo, mando para vocês no WhatsApp. Tá? Eu tenho um resumo aqui daquilo que nós vamos falar, mais pontuado. Mas eu vou começar falando do propósito da criação. Por que o propósito da criação? Porque antes de eu entender o casamento, antes de eu entender qualquer coisa, eu tenho que entender para que Deus me criou. Eu tenho que entender para que eu fui criado realmente em Deus. Deus criou o homem para poder governar sobre a terra e dominar sobre a terra. A palavra governo e domínio, existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. Nós vamos entender o porquê que a gente tem que prestar atenção nessa palavra. Tá? Quando Deus fala que o homem tem que dominar, ele manda dominar sobre coisas. Aqui, ó, domina sobre peixe do mar, ave do céu e todo animal que rasteja sobre a terra. Quando eu exerço domínio, quer dizer que eu estou tirando proveito daquilo para mim. Então eu estou dominando. Eu domino sobre o meu telefone. Isso daqui está para aqui para me servir. Se eu quiser pegar ele e tacar no chão, eu posso. Porque ele é meu e eu posso fazer com ele aquilo que eu quiser. Ele é minha propriedade, eu domino sobre ele. Agora, quando eu governo sobre algo que não é meu. Se alguém me dá esse telefone aqui e fala aqui, ó, toma, Bruno, fica com esse telefone aqui, você vai poder usar, você pode usufruir dele da maneira que você quiser, mas ele é meu. Eu não posso mais dominar sobre aquilo, eu vou governar sobre aquilo. Aí eu passo a ter governo sobre o telefone, ou governo sobre qualquer coisa que tiver nas minhas mãos. O governo eu faço em favor, aí eu me dou por aquilo. Aí vamos passar agora para a formação da mulher. Capítulo 2, Deus vai criar a mulher. Ele fala assim, ó, no versículo 18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Gente, eu já falei algumas vezes desse termo auxiliadora, mas mulheres, irmãs, prestem muito atenção, todas as irmãs, nesse termo. Essa palavra auxiliadora, ela também significa socorro. Quando Deus cria a mulher para o homem, ele está falando assim, eu vou agora dar um socorro, eu vou socorrer o homem, porque não é bom que ele esteja só. O homem precisa de alguém que vai ajudar ele. E eu vou colocar alguém do lado dele que vai ser um socorro meu para ele. Então essa palavra auxiliadora, ela quer dizer socorro. Quando Davi ele fala assim, ó, eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Ele está usando essa mesma palavra. Ele diz, o meu socorro vem do Senhor. É o mesmo socorro que Davi buscou em Deus, Deus está dando para a gente como a nossa esposa. Ela é o nosso socorro para poder fazer o quê? Cumprir a missão que Deus já nos deu. A missão é do homem. Deus deu uma missão para Adão, ele não falou nada para Eva. Ele falou, é você, Adão,
quem vai cuidar disso tudo aqui. É você quem vai fazer tudo aqui. O trabalho é seu. Você tem um trabalho, mas sozinho você não dá conta. Então eu vou te dar alguém para te ajudar, mas a missão é sua. Então o homem tem a missão e a mulher é a ajudadora do homem. Se a mulher é a ajudadora do homem, aqui já entra algo importante. Nós não somos mais dois, nós somos apenas um, não é? Não é uma só carne? Eu tenho que entender isso, é uma só carne. Por quê? Gente, a gente não está tornando uma só carne por modo de dizer. Deus, ele criou a relação do homem com a mulher ali no casamento como se a gente estivesse voltando à origem. O homem, quando casa com a mulher está voltando à origem. A origem da mulher é o homem. E a origem do homem é Deus. Porque Deus nos criou com a própria mão. Ele nos fez. Ele não mandou que a terra nos produzisse. Ele nos fez com a própria mão. Agora, a nossa origem como homem é Deus. Agora, a origem da mulher é o homem. Então, a gente precisa de entender. A mulher foi tirada de nós. Quando a gente casa, ela volta para a gente. Deus está completando a gente de novo e está completando a mulher também. O propósito da família, só para você ter uma ideia, não existe ministério sem família. Lá na carta a Timóteo, Paulo deixa muito bem claro isso quando ele escreve a Tito também. Quais são as características daquele que governa a igreja? Ele deve ser casado, marido de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa, tenha os seus filhos sob disciplina. Então a gente tem que prestar bem atenção numa coisa. Se eu não tenho uma casa para governar, eu não vou governar a igreja. Aí você fala assim, mas isso é uma característica só para uma classe especial de cristão, aquele que vai governar a igreja. Não, isso é um exemplo e modelo para todos. O que Paulo está falando deveriam ter muitas pessoas com essas características para que você escolha um para governar a igreja. Só que, infelizmente, hoje em dia, às vezes nem quem está governando a igreja cumpre os requisitos. Mas é uma obrigação de todos nós. A nossa casa é a prioridade. A nossa família é a prioridade. O problema é que às vezes tem gente que fala assim, eu conheço, tá? Pastor que está aí no 4º, 5º casamento. E ele vira e fala assim, não, eu vou separar que essa mulher está trabalhando no meu ministério. A mulher está trabalhando no seu ministério, mas seu ministério é sua mulher. O seu ministério é sua mulher. O seu ministério é sua casa. Aí você fala, mas você não sabe o que é que eu passo. Mas você não conhece a minha mulher. É porque... Adão tentou dar a mesma desculpa. A culpa é da mulher que tu me destes. Entenda uma coisa. Se essa mulher que Deus te deu está sendo um problema para você, ela é só um pedaço de você esqueceu? Ela é carne da sua carne e osso do seu osso. Ela foi tirada de você. Esse pedaço que você não está suportando é você. É um pedaço de você que Deus uniu aqui, para falar agora você está completo. E você vai ter que aprender a lidar com as suas duas partes. Você tem que aprender a governar e não é dominar não, tá? É governar sobre as duas partes. E por que governar? Aí nós vamos falar da queda do homem, né? Existia um problema, gente, no Antigo Testamento e tem homem que está achando que está no Antigo Testamento. Agora eu estou falando para vocês aí, viu? Às vezes nós homens, a gente acha que a gente está no Antigo Testamento, porque por causa do pecado, o que aconteceu? Deus vira e fala assim, Gênesis 3,16. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Existem traduções novas hoje que a tradução está escrito governará. A Bíblia que está escrito governará está errada. É um erro de tradução? Talvez seja um erro. Talvez pode ser que a pessoa que escreveu não entenda a diferença entre governar e dominar. Mas se você vê a palavra no original, no hebraico, e nas traduções fiéis, se você tiver uma King James em mãos aí, uma Almeida corrigida fiel, com a Bíblia mais fiel ao texto original, se você tiver uma Bíblia católica, que é a Bíblia de Jerusalém, são Bíblias mais fiéis ao texto, ela vai estar escrito, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Deus não deu a mulher para um homem dominar. Por causa do pecado, Deus castiga a mulher e fala, a partir de agora o homem vai tirar proveito de você. O homem vai dominar você e ele vai tirar proveito de você. Mas isso é no Antigo Testamento. Quando vem Jesus, o que é que ele faz? Volta no texto de Timóteo. Ao homem que governe bem a sua própria casa. Então o homem não domina mais sobre a mulher, ele governa sobre a mulher. A mulher não é mais um objeto. A mulher, por causa do pecado, ela se tornou igual a qualquer animal, qualquer pedaço de terra, qualquer planta. O homem tinha domínio sobre ela. Mas agora não. Agora Jesus vem e restaura todas as coisas. E ele traz a mulher na posição original dela. E às vezes a gente acha que isso é um benefício para a mulher. Não, isso não é um benefício para a mulher, é um benefício para os dois. Porque quando o Senhor faz isso, a gente restaura novamente aquela união que diz assim, que agora nós vamos ser uma só carne. Agora, novamente, é uma só carne. Agora a mulher, ela me completa e eu preciso entender isso. Se não tiver problema, meu Deus. Porque quando eu olho para dentro de mim, eu não encontro nada de bom. Aí eu quero olhar para a mulher que está do meu lado e olhar só coisa boa dentro dela? Não. Ela é uma parte de mim, ela é um pedaço de mim. E às vezes as dificuldades que ela tem, geralmente vão ser diferentes das minhas dificuldades. Porque Deus tirou uma outra parte, ela é só uma costelinha. Então a dificuldade dela é diferente da dificuldade minha.
Nós não temos as mesmas dificuldades, nós não temos os mesmos gostos. Nós somos pessoas diferentes, a gente tem que aprender a lidar com isso. Eu preciso entender isso. O problema é que às vezes a gente quer mudar o outro. E eu já fiz isso, irmão. É normal, irmãos. A gente quer mudar o outro com muito amor. Tem uma machada aqui, cadê? Aqui, ó, com muito amor, aqui, ó. É assim às vezes que a gente quer mudar. É uma marreta, é uma machada, e fala, muda, praga. É isso mesmo, e xinga e briga, né? A gente quer mudar o outro. E não é a gente que muda, é o Espírito Santo que faz. Só que o Espírito Santo ele faz primeiro em nós, para depois fazer através de nós. Então a dificuldade que você está tendo às vezes no relacionamento é porque você ainda não foi transformado. Você está querendo mudar o outro e Deus está te dando o outro para poder mudar você. A pessoa que está do seu lado, a dificuldade que você está tendo com essa pessoa, ela é para mudar você. Só que você está querendo mudar ela. Aí ela quer mudar o marido. Ei, Deus está colocando a gente junto é para que a gente esquece o outro. Agora cada um olha para dentro de si. Deus está querendo me mudar com a dureza do coração dela, com a dificuldade dela. E Deus quer mudar ela com a dureza do meu coração e com a minha dificuldade. No momento em que eu mudar, Deus fala, agora eu posso. Aí ele muda ela. É assim. É só na hora que a gente muda é que Deus age no outro. Então para de esperar que o outro mude. Para de esperar que o seu marido mude. Para de esperar que a sua esposa mude. Quem tem que mudar é você. Você que precisa ser transformado através daquilo que você está enxergando nele ou nela. O que Deus está fazendo é afiando a gente um com o outro aí, ó. Então mude você. Você é a mudança que você está esperando no outro. Na hora que você mudar, aí a palavra que eu amo, Provérbios 21, coração do rei é como ribeiros de água. E está nas mãos do Senhor, que o inclina para onde ele quer. Então, esquece, o coração está na mão de Deus. Se o coração está duro, está difícil? Tá difícil, né? Então muda. Muda porque é Deus que está segurando. É o do homem e da mulher. O homem como sacerdote e líder da sua casa. Vamos lá agora em Efésios. Essa palavra que as mulheres amam. Efésios capítulo 5. Então agora presta atenção numa coisa. Eu tenho que amar minha mulher como Cristo amou a igreja. E aqui ele já fala como que é. Ele se entregou por ela. Cristo fez o quê? Ele se dá e morre no lugar dela. Então, primeira coisa, o nosso papel como homem é proteger nossa mulher. Então, maridos, você tem que proteger, você tem que ser um homem com H maiúsculo dentro da sua casa. Você tem que proteger a sua mulher, você tem que proteger a sua mulher da sua mãe, você tem que proteger a sua mulher da sua irmã, você tem que proteger a sua mulher de outros que podem estar aí por fora, rodeando. Você tem que proteger a sua mulher das dificuldades, das lutas, tem que proteger. Você tem que ser para-raio. O seu papel é proteger a sua mulher. Você tem que proteger. É nossa função, é nosso papel como homem proteger a nossa casa e proteger a nossa esposa. A gente tem que entender que ela é vaso mais frágil. E como um vaso mais frágil, ela precisa ser protegida e cuidada. Nem tudo que você recebe, você tem que passar para ela. Tem coisa que você vai ter que absorver sozinho. Vai ter problema que você vai receber que você não tem que compartilhar com ela porque ela não vai aguentar. Tem problema que vai ter que morrer com você. Você vai ouvir, você vai sentir o baque e você vai ter que guardar aquilo ali. Você não vai compartilhar com ela porque senão ela não vai aguentar. E sabe o que vai acontecer? Vocês dois vão derrubar. Vocês dois vão ficar mal. Então segura a onda, levanta a cabeça e protege a sua mulher. O seu papel é morrer por ela. Não importa de onde está vindo, tem que proteger. Tem que proteger sua casa, tem que proteger sua esposa. Tem que se dar por ela. Mas olha aqui agora. Se eu tenho obrigação, se Jesus ele morre na cruz para santificar a mulher através da lavagem da água pela palavra, essa responsabilidade também é minha. Então eu, como sacerdote da minha casa, é minha obrigação ensinar a palavra para minha mulher. Santificar a minha mulher através da palavra. Eu não tenho que levar minha mulher para a igreja. Eu tenho que pregar para minha mulher dentro de casa. Eu tenho que ensinar para minha mulher dentro de casa. E aí, às vezes, a gente não entende, porque tem hora que Paulo vira e fala assim, eu não permito que a mulher pergunte na igreja. Por quê? Porque é vergonhoso para a mulher perguntar na igreja. Aí tem gente que fica tentando quebrar a cabeça. Não, porque tem que ver o contexto histórico, o contexto disso, o contexto daquilo. Gente, é só ler a Bíblia. Se eu, como sacerdote da minha casa, eu tenho obrigação de instruir a minha mulher na palavra e lavar ela por meio da palavra. Se na hora que chega dentro da igreja, ela levanta a mão e quer perguntar na igreja, é vergonha para quem? Para mim, que não estou sendo homem dentro da minha casa e sacerdote. Porque na hora que ela levanta a mão e quer tirar uma dúvida dentro da igreja, ela está falando para todo mundo, eu não tenho um sacerdote dentro da minha casa. Ô, pastor, eu preciso que você me ensina, porque lá em casa o negócio não está bom, não. É por isso. Ah, então quer dizer que a mulher não pode ter dúvida? Pode. Mas, maridos, quando sua mulher tem uma dúvida dentro da igreja, você se vira para poder estudar mais, vai ter mais tempo com Deus, vai ler mais a Bíblia, vai estudar. Porque é sua obrigação suprir a sua mulher com a palavra. O problema é que a gente quer terceirizar tudo para a igreja.
Gente, eu tenho falado muito disso. A gente acha que a igreja é a solução dos nossos problemas de crente. Tudo é na igreja. Não, nós vamos louvar a Deus, eu vou para a igreja. Eu preciso de aprender da palavra, eu vou para a igreja. Tudo é na igreja. Não, irmãos. Hoje em dia, se for olhar por isso, a igreja nem precisa existir, porque tudo que eu preciso eu tenho na internet. Eu quero louvar, eu ponho louvor. Eu quero ouvir uma pregação, tem um monte de gente que prega melhor do que a gente aqui na internet. Para que eu vou na igreja? A igreja, na verdade, é um lugar da gente estar ali juntos, impartindo do coração, compartilhando os dons para edificação de todos. É para estar um cuidando do outro, um se preocupando, se envolvendo com o outro. E é por isso que a gente tem os cafés que eu sempre tenho, mesa, tempo de mesa em igreja. Por quê? Porque todo mundo chega e fica ali meia hora, uma hora, lanchando, e por mais que a pessoa seja calada, se ela todo dia de culto ela fica ali meia hora, uma hora ela vai se abrir com alguém. Porque você fica ali meia hora com cara de paisagem, não tem jeito, então você vai se abrir. Então é uma forma de obrigar a igreja a ter comunhão. É uma forma de obrigar a gente a entender o que é verdadeiramente igreja. Que igreja não é ir assistir um culto. Eu não tenho que frequentar a igreja, eu tenho que fazer parte da igreja. Eu tenho que entender que eu sou parte de um corpo. Se eu sou parte de um corpo, eu tenho que sentir as dores do corpo, o frio do corpo, o calor do corpo, as necessidades do corpo, e eu tenho que me compartilhar delas. Eu tenho que dar resposta para elas. Cada um na sua função, para aquilo que foi chamado. Mas então, marido, não terceiriza a sua responsabilidade para os seus pastores. Tem pastores aqui, ó, os pastores estão aí. E serve para vocês, pastores. Não terceirizem as nossas responsabilidades como pastor para a igreja também. A responsabilidade dentro de casa é nossa. E não adianta a gente achar que a gente está pregando para nossa mulher dentro da igreja, não. A gente, como pastor, também tem que cuidar da nossa mulher e da nossa família dentro de casa. Aqui em casa a gente tem culto quase todo dia. Foi ontem, anteontem, não sei. Tem um dia que é 2 vezes no dia. Acho que foi domingo, foi 2 vezes no dia. Porque na hora que Deus dá uma palavra, eu já corro, a gente senta, vem cá, todo mundo para, tudo tá fazendo, se tiver todo mundo cá, senta aqui, eu já compartilho a palavra, a gente já faz um culto ali. O nosso papel como homem é fazer isso. É obrigação nossa. E a mulher tem que cobrar mesmo. Hã? Tem que ter rotina. É. Pode falar mais alto. Ter rotina, né? Mesmo que seja uma vez por semana. Né? Às vezes vai dar para ser todo mesmo dia, terça, às vezes não. Tendo, né, uma rotina é bênção. Sim. Tem que criar rotina. Se não dá para fazer todo dia, porque tem culto, né, 2, 3 vezes na semana. E às vezes trabalho e tal, eu entendo, cada um tem seu tempo, a gente tem que entender isso. Porém, todo mundo tem dia de folga. Ah, mas no dia de folga eu quero descansar. Descansa lendo a Bíblia e fazendo culto dentro de casa. Descansa no Senhor. Então, assim, a gente tem que aprender. Não negligencia isso é importantíssimo. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar assim, a mulher não tem que amar o homem. Quem tem que amar o homem é o homem que tem que amar a mulher. A Bíblia não manda a mulher amar o homem. Aí Tito, capítulo 2, versículo 4, fala assim, ó. Vou pegar do 3 e 4. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravas de muito vinho, sejam mestras do bem. Para quê? A fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Olha que interessante, então a mulher nova tem que amar também seu marido, né? Não é só o homem que tem que amar a mulher também tem que amar o homem. E aqui está falando que as mulheres mais velhas têm a responsabilidade de ensinar as mais novas como fazer isso. Porque amor não é sentimento, não, gente. Aquele sentimento que a gente conhece, aquilo ali é paixão. Aquilo ali é bom que dure a vida inteira. Mas vai ter momento que a gente não vai ter paixão. Tem momento que a gente vai viver no amor. E o amor é que vai sustentar o casamento, que vai sustentar o relacionamento. E amor é atitude. Eu amo a minha esposa quando eu cumpro o meu papel com ela. Quando eu me coloco no lugar dela. Quando eu tenho empatia por ela. Quando eu faço por ela aquilo que eu gostaria que fizesse por mim. Aí eu tô amando a minha esposa. Esquece, paixão é outra coisa. Porque amor eu tenho que ter não só por ela, mas por todos. A paixão é outro tipo de amor, que a Bíblia, eu não vou entrar em termos, né? Mas o amor, é o eros, que aí é um amor diferente do marido para a mulher, que seria o que a gente chama de paixão, né? Que aquele é o fogo ardente, aquela paixão é diferente. Então, mulheres, vocês têm que aprender a amar o seu marido e proporcionar o quê? Um ambiente para o seu marido de paz, de tranquilidade, para que ele possa exercer o papel dele. É função da mulher edificar a casa. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, porém a tola com as próprias mãos a destrói. Então, quem edifica a casa não é o homem, é a mulher. O papel da mulher é cuidar da casa. E a edificação da casa é responsabilidade da mulher. Você, mulher, você edifica a casa proporcionando um ambiente confortável, agradável e tranquilo para o seu marido. Quando o homem está cumprindo o papel dele de protetor e de provedor, quando ele está suprindo as necessidades físicas, financeiras e psicológicas da mulher, dando para ela tranquilidade e segurança, ele tem que ter um ambiente em casa para que ele possa descansar. O lar dele tem que ser um lugar de paz, onde ele chega e descansa. Para que ele consiga também continuar mantendo esse nível para você. E olha, uma coisa não depende da outra, tá? Nós vamos chegar lá. Muito legal isso aqui.
Deixa eu explicar uma coisa aqui. Às vezes a gente acha que o casamento tem que ser meio a meio, né? Não, porque até responsabilidade. Eu vejo muita gente falar algo que eu acho extremamente errado e a gente aprendeu isso no curso de noivo. Tem gente que fala assim, ó, não, quando tá brigando, se tá com problema no casamento, a culpa nunca é de um só. Os dois sempre têm culpa. Não, eu discordo. Porque já teve muitos momentos que a culpa foi só minha. E eu é que tive que reconhecer, consertar e pedir perdão, porque eu que errei. Não, mas aí você quer falar para poder ficar bem, né, com os dois? Não, porque não pode, né? A culpa sempre alguém tem pelo menos um pouquinho de culpa. Não, tem hora que um só que é o culpado mesmo. E a gente precisa de reconhecer isso. Tem hora que nós somos 100% culpados do que está acontecendo na nossa casa. Tem hora que o problema sou eu, só eu, não tem nada a ver com ela. Eu fui o problema, eu fui o causador do problema e eu tenho que ser a solução do problema. Então é hora da gente reconhecer. Agora, não só com problemas, mas também para apresentar soluções. Existem momentos da nossa vida que a gente vai ter que compartilhar em proporções diferentes. Por exemplo, a minha esposa, nós temos hoje 3 filhas. Né? Eu tenho uma neném, uma de 6 e uma de 13. 13? É 13 já, meu Deus. Se ela vier aqui, ela briga comigo, já que eu esqueci a idade dela. Eu tenho 3 filhas em idades diferentes que exigem atenção. Hoje, vamos colocar assim, dentro de casa, teve uma época que era minha esposa, ela dava 90% e eu 10% para ajudar ela em casa. Quando a gente teve a primeira filha, isso mudou. Aí vamos pôr assim, ela já fazia 70% e eu 30%. Quando teve a segunda, aumentou minha responsabilidade mais. Agora, com 3 filhas, eu acredito que hoje a gente já dentro de casa fica quase meio a meio, né, amor? É. Quase meio a meio aqui. A gente tem quase dividido a responsabilidade dentro de casa. E talvez daqui a pouco, a minha pequenininha vai crescer, a neném, as outras já estão em outra fase, a minha responsabilidade vai diminuindo e a dela vai voltando. Ela vai voltando a assumir a posição dela. Mas nesse momento, a gente está aqui no meio a meio. E tem hora que ela vai precisar mais. Da mesma forma, na área financeira, às vezes o casal vai passar por momentos, por situações, em que a mulher vai ter que trabalhar e vai ter que auxiliar. E às vezes vai ser meio a meio ali, aquela proporção. Os dois vão trabalhar igual e vão dividir as contas e vão pagar tudo. Mas não é o ideal, tá? O ideal é que o homem seja o provedor da casa. Nós, como homens, a gente tem que entender isso. A gente tem que buscar ser o provedor. Isso não quer dizer também que a mulher não possa trabalhar ou que não deva trabalhar. A mulher, ela tem a missão principal de edificar a casa, de cuidar e edificar a casa. Mas aí, se a gente for lá, Provérbios capítulo 31. Olha que interessante, fala que a mulher virtuosa é uma mulher que ela trabalha. Ela busca lã, ela busca linho, ela faz negócios, ela compra uma terra, ela planta uvas. É uma mulher ativa. Se você prestar atenção nesse detalhe, você vai ver que essa mulher, apesar de ter um trabalho de estar fazendo, a prioridade dela é a casa dela. Se você ler todo o texto aqui, que vai Provérbios capítulo 31, é o último capítulo ali de Provérbios, tá? Se você ler do versículo 10 até o final, você vai entender, você vai ver isso em vários momentos aqui nessa passagem falando disso. A mulher virtuosa, ela não é uma mulher frágil que vai ficar só dentro de casa esperando o marido. Não, ela tem suas atividades, ela desempenha um papel, ela desempenha uma função, ela desempenha a sua função dentro de casa, cuidando e protegendo a sua casa e gerando para o marido um bom testemunho. Porque olha só, no versículo 23, fala assim, o seu marido é estimado entre juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Então as pessoas olham para o homem de uma maneira diferente por causa da mulher, do testemunho da mulher. Então, mulher, você edifica a sua casa e você edifica o seu marido. O marido que você tem depende de você. Ah, mas o meu marido é preguiçoso, o meu marido é isso, o meu marido é aquilo. Cabe a você edificar um ambiente na sua casa que vai impulsionar o seu marido para virar aquilo que você espera. Volta naquilo que a gente já falou, é a transformação que eu quero no outro, ela depende de mim. Então, mulher, depende de você edificar o seu marido aí. Você, sendo uma mulher valorosa, que é o versículo 25, a sua força e dignidade são os seus vestidos, quer dizer, é uma mulher forte, é uma mulher guerreira, não é uma mulher preguiçosa. Atende ao bom andamento de sua casa, não come o pão da preguiça, levanta-se seus filhos e lhe chamam de tosse, e o seu marido a louva. É uma mulher que trabalha, que levanta cedo, que trabalha o dia todo, que está fazendo as coisas dentro de casa. A pior coisa que tem, gente, principalmente aqui os pastores, a gente quando faz muita visita, a gente sabe. Às vezes você chega na casa de alguém, a casa está virada de cabeça para baixo. Então, uma bagunça. A cozinha tem pilha de louça de uma altura. O fogão todo sujo, encrostado de gordura, que é a coisa nojenta. Minha irmã, se a sua casa está assim, ó, eu estou falando de quem eu conheço aqui, não é assim, não. Mas tem alguém aqui que sua casa está assim, você tem que prestar atenção, você está errada. Você tem que zelar pela sua casa. Ah, mas meu marido tem que me ajudar. O seu marido tem que ajudar, mas se ele não ajudar, você tem que fazer. Sabe por quê? Porque a obrigação é dele de te suprir, te sustentar e te proteger. Ele tem que fazer. E se você não fizer a sua parte, ele tem a obrigação de fazer a dele. Ah, as coisas estão difíceis, eu não estou conseguindo pagar as contas, minha mulher não quer sair para trabalhar. Se vira, cara. Você vai ter que dar conta. É você que tem que dar conta.
Da mesma forma, a mulher, não tô aguentando arrumar casa, menino, não sei o que, se vira. Você vai ter que dar conta. É obrigação um ajudar o outro? É. Marido, você tem que governar, você não tem que tirar proveito da sua mulher. Você tem que se dar por ela, você tem que morrer por ela. Mas o fato dele estar errado não quer dizer que você tem que andar errada também. Então a gente tem que fazer a nossa parte de forma individual. Eu tenho que cumprir a minha missão de forma individual no casamento. Não interessa o que o outro está fazendo. Porque fala que a mulher deve se submeter ao marido, a submissão, né? Que o marido é o cabeça da mulher. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. A palavra de Deus fala isso. Que o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, quer dizer, a mulher tem que ser totalmente submissa à direção e ao comando do marido, da mesma forma que a igreja tem que ser totalmente submissa à direção de Cristo. É ou não é? Só que aí eu já vi mulher falando assim, não, mas a mulher só tem que ser submissa ao marido se ele amar a mulher como Cristo amou a igreja. Eu falo, aonde está escrito isso? Jesus fala que eu tenho que amar até meu inimigo. Se eu amo aquele que me ama, que bem que eu estou fazendo? Nenhum. Então, entenda bem uma coisa. Tem marido também que eu já vi falar assim, não, mas a minha mulher você não conhece, minha mulher é assim, 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 eu não vou fazer nada com essa mulher mesmo, não. A responsabilidade é individual. Faz a sua parte, deixa o outro. Eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Não interessa se ela merece. Eu não merecia ser salvo e Jesus morreu por mim. Então não interessa se ela merece. Eu acho que ela não merece, que ela não faz isso. Minha casa é uma bagunça, a mulher não arruma casa, a mulher é porca, é isso, é aquilo. Não interessa. Seja um homem segundo o coração de Deus, seja um sacerdote, seja um protetor, seja um provedor da sua casa. E Deus vai fazer o resto. Descansa. Deus vai te honrar. Porque o coração dela está nas mãos de Deus, não é na sua, não. Então, na hora certa, é ele quem vai fazer. O que tiver que acontecer, vai acontecer. E mulher, a mesma coisa. Mas o homem trata mal, o homem chega em casa, senta, quer ficar só na televisão. Hoje em dia não é nem televisão mais, é o zap, né? Fica só no celular, não conversa com a gente, não dá ideia, não brinca com os meninos, não é na cara de ninguém. Eu não vou cuidar desse homem, não. A responsabilidade sua não depende dele. Porque quando a gente casa, a gente assume uma responsabilidade perante Deus. Eu faço uma aliança com ela, eu tenho um compromisso com ela. Mas a responsabilidade que eu assumo é perante Deus. Eu me uno a ela diante de Deus. É Deus quem une a gente. Então, quando eu assumo essa responsabilidade perante Deus, a responsabilidade é toda minha agora de cumprir aquilo que Deus determinou para que eu tenha que fazer. Já viu muita heresia sendo pregada por causa disso. Por quê? Porque eu já vi muita gente falar assim, não, porque Deus tirou a mulher da costela para andar lado a lado, e que não sei o quê, É lógico, é para andar lado a lado. Mas a gente não pode esquecer de um detalhe. O fato da mulher andar lado a lado não quer dizer que ela tenha qualquer autonomia em relação ao marido. O marido continua sendo cabeça. E a mulher continua tendo que se submeter ao marido. E isso não é fácil. Engraçado que é fácil a mulher ir trabalhar e ser submissa ao dono da empresa, ao gerente, ao subgerente, ao fiscal, ao auxiliar do fiscal. Mas ela não consegue ser submissa ao marido. Ela se submete a todo mundo em todos os ambientes da vida dela, mas na hora que chega dentro de casa ela não consegue ser submissa ao marido. Você acha que isso é normal? No serviço o patrão grita, xinga, faz o que for. Ela não fala nada, fica caladinha. Se chegar em casa o marido falar A que ela não gostou, ela dá o chilique. Que submissão que é essa? Então é fácil a mulher virar e falar, eu faço quando eu quero, eu obedeço quando eu quero, eu me submeto quando eu quero, eu não vou me submeter porque você não me ama como Cristo amou a igreja. Aí o marido fala, eu não vou fazer isso pra você também porque você não é submissa. Aí sabe o que vira? Uma guerra, um inferno, e o casamento não vai. E o casamento muitas vezes acaba, porque não dá para conviver em pé de guerra. A gente precisa estar caminhando na mesma direção, junto. Apesar das dificuldades, apesar das diferenças. A submissão é fundamental. O que é submissão? Deus dá uma missão para o homem e a mulher tem que caminhar debaixo dessa missão. Submissão, gente, tem gente que acha que dói. Tem mulher que, quando você fala em submissão, a mulher chora, desesperada. Submissão é a melhor coisa do mundo, sabe por quê? Eu nunca gosto de ser o primeiro. Eu não gosto de ser pastor-presidente. Eu gosto de ser o auxiliar. É muito mais fácil auxiliar. Por quê? Porque o pepino é do pastor-presidente. O pepino é do dono da empresa, não é do gerente. É muito melhor. Só que no casamento a gente quer mandar. No casamento a gente não quer aceitar. A gente quer estar por cima, a gente não aceita se submeter. Gente, não existe isso. Entenda, você se uniu a esse homem. Mulheres, ele é o cabeça. Mas ele está errado. Então vai orar e vai pedir a Deus, porque o coração dele está nas mãos de Deus. Pede a Deus para mudar o coração dele. Não é você que vai mudar o coração dele. Gente, quando a gente forma uma família, a gente precisa de entender que vão acontecer renúncias. Porque agora não é mais o Bruno, não é mais a Débora. Agora é o Bruno e a Débora.
Só que quando era só o Bruno queria andar num carro X. Não, o Bruno gostava de andar de moto, o Bruno gostava de jogar videogame. Só que aí quando agora é Bruno e a Débora não gosta de jogar videogame. A Débora não gosta de andar de moto. E aí, como é que fica? Não, eu vou jogar. É o futebol, né? Para homem, muitas vezes é o futebol. Não, eu tenho minha bolinha, eu não abro mão. Você me conheceu, eu já jogava bola. E aí, não, eu vou jogar minha bola. Não, não é assim. Agora é sentar e conversar. Não, você concorda de eu jogar minha bola? Bom, você deixa eu jogar videogame? Te incomoda eu jogar videogame? Não, me incomoda. Eu quero que você fique aqui conversando comigo. Você vai ter que renunciar. Eu estava fazendo faculdade de Direito quando a gente casou. Ela fazia faculdade de Psicologia. A gente estava na metade do curso. Nós dois tomamos uma decisão. Nós falamos, olha, para a gente casar, a gente vai ter que parar a faculdade. Porque na época, eu sempre tive empresa e tudo, mas na época eu tinha tomado uma decisão. Eu falei assim, ó, eu não quero mais mexer com comércio, eu não quero empresa, eu quero paz na minha vida. Eu vou ser funcionário público e nós vamos ser pobres, mas nós vamos viver e eu não quero saber, eu quero estar do seu lado. Você concorda? Ela falou, concordo. Eu falei, então nós vamos ter que parar a faculdade, porque com o dinheiro do meu salário não dá para pagar duas faculdades e não tem como, é muito caro. E aí, o que você acha? Vamos? Vamos. Então tá bom. Nós dois trancamos a faculdade. Eu parei minha faculdade, ela parou a faculdade dela. Agora, talvez poderia a gente entrar num acordo de falar assim, não. Às vezes ela poderia falar assim, não, eu paro a minha, você faz a sua. Mas na época não tinha condição, tá, gente? Tinha que parar as duas mesmo. Mas talvez, às vezes, tinha condição de falar, não, um só vai ter que continuar. Vocês vão ter que sentar e entrar num bom senso. Quem que vai continuar? Ah, não, eu vou continuar porque eu sou o sacerdote da casa. Não, não é assim não. Senta, olha, pensa, raciocina. Às vezes você nem precisa de uma faculdade. Deixa sua esposa fazer. Eu estou dando um exemplo de faculdade, pega isso para todas as áreas da sua vida, tá? Todas as áreas. Eu estou dando só um exemplo que foi o que aconteceu comigo, algo que aconteceu aqui com a gente. Fora isso, tem um monte de coisa. Eu estou dando exemplo do videogame e é verdadeiro, viu, gente? Eu jogava videogame demais, né, irmão? Nossa, gostava de jogar um PlayStation, meu Deus do céu, um Xbox. Nossa, deixava, eu passava horas naquele negócio. Gostava demais. Depois que a gente casou, não teve jeito. Eu vou ficar julgando para ver minha mulher emburrada, para ela não ficar satisfeita. O tempo que eu tenho para estar em casa, agora eu tenho que ter com ela. Porque antes o meu tempo era dividido: tempo com Deus, tempo para trabalhar, tempo de videogame. Tempo pra mim. E o tempo era meu. Depois que eu casei, agora eu tenho que entender que eu preciso ter tempo com Deus, eu preciso ter tempo para trabalhar, e eu preciso ter tempo com a minha esposa. Tem uns filhos. E ainda com 3 filhas. Então eu preciso de aprender a gerenciar o meu tempo. E eu vou ter que renunciar para isso. Você quer ver uma coisa? Ela entendeu algo que eu ainda não tinha entendido. Ela virou para mim e falou assim, olha, eu sei que eu tenho um chamado missionário e eu vou fazer missões. Eu era empresário. Eu estava muito bem com o que eu fazia. E eu amava, eu sempre amei mercado. Eu amo fazer negócios, amo empreender. Eu sempre tive facilidade para isso. Quando ela começou a falar isso, eu falei, isso é loucura da sua cabeça. Ela, não, eu vou fazer missões. Eu falava assim, então nós vamos fazer o seguinte, você vai fazer missões e eu vou mandar dinheiro para você fazer missões. Eu não vou, você vai sozinha, se vira, porque Deus não falou nada disso comigo, tá falando com você, o problema é seu. Era assim, um pouquinho mais irônico. Um pouquinho? Bem mais irônico. Era bem mais irônico. Eu falava mesmo para descredibilizar ela. Porque na minha cabeça não fazia sentido nenhum. Porque eu era muito bom no que eu fazia. E eu falava assim, gente, o dinheiro que eu ganho com os meus negócios, com as minhas empresas, eu sustento muitos missionários no campo. E a gente já sustentava, ajudava muitas igrejas, missionários. Para que eu vou? O tempo que eu tô lá, eu deixo de ganhar dinheiro. O tempo que eu vou estar no campo, eu estava ganhando dinheiro, eu sustentava mais 10. Cada 2, 3 dias que eu ficava lá, era muito dinheiro que eu deixava de ganhar. Eu falava, eu não vou fazer isso nunca. Só que ela perseverou. Ela, naquele momento, ela entendeu. Ela renunciou a esse chamado que ela entendeu que ela tinha e aguardou no Senhor. Ela falou o quê? Deus, eu sei que é o Senhor que está falando comigo. Mas se for, você vai tocar no coração dele e na hora certa as coisas vão acontecer. Eu não sei quantos anos se passaram, mas não foram poucos, né? Muitos anos. Muitos anos de espera. Ela já tinha entendido e eu não. Até que um dia eu assisti um filme e na hora que eu assisti aquele filme, o meu mundo acabou. O filme chama Redenção, com aquele ator que chama Gerard Butler. É uma história real de um pastor que ele... depois, quem quiser assistir, tiver interesse, né? Mas é uma história maravilhosa. E na hora que eu assisti aquele filme, aquilo me pegou. E eu só chorava. Eu assisti o filme de novo, e chorava. E eu falei, eu quero... Minha vida só serve para isso. Eu quero fazer missões e eu vou ser um missionário. Deus, eu enlouqueci. Eu falei, eu entrego tudo nas mãos do Senhor e eu quero fazer missões. E hoje nós estamos aqui, por causa dela. E eu só fui renunciar depois. Talvez se eu tivesse renunciado antes, a gente já estaria em outro nível da nossa vida em todos os sentidos. Mas eu demorei para entender. Mas ela soube esperar.
Então vai ter coisa que a gente vai ter que aprender a esperar. Talvez você tenha uma convicção no seu coração. Mesmo você, homem, sendo cabeça, sacerdote, entenda uma coisa. Tem hora que você vai ter que aprender a esperar também. Tem hora que você vai ter as suas convicções, mas você vai ter que esperar o momento certo para poder fazer. Porque não adianta você criar guerra dentro da sua casa. Tem decisões que você vai ter que tomar. E vai ter que falar, olha, não tem isso aqui, tem que ser assim, pronto, acabou. Mas tem coisa que você vai ter que ser paciente e vai falar, não, amor, você não quer, tudo bem. Se ela não está entendendo ainda, você vai falar, tudo bem. Então vamos aguardar. Já teve momentos da nossa vida também que ela não entendeu. E eu vou te falar que eu sou igual a ela? Não. Eu arrebentei com ela. Massacrei com ela. Você está atrasando nossa vida, que não sei o que e tal. E brigava, até que uma hora Deus virou e me lembrou, né? E falou, o tempo é meu, o tempo não é seu. Quantas vezes você já atrasou a vida de vocês, como família? Quantas vezes você já atrasou o propósito de vocês? Quantas vezes você já atrasou a vida financeira por causa de decisões erradas que você tomou? Então agora descansa, eu que vou fazer a obra. Então, irmãos, aprendam a descansar. E outra coisa, descansar não é ficar assim, tá vendo, né? Não, eu tô esperando, mas, né? Você sabe que a culpa é sua, né? Não é isso que é descansar, não, tá? Porque isso não é descansar, isso é infernizar a vida do outro. Então, descansar é ficar calado e falar, amém. Respira fundo. Amém. Entendeu? A gente fala também de autonomia e de liberdade. Isso os maridos vão ter que prestar bem atenção. Por quê? Essa mulher só faz isso aqui que Provérbios 31 fala porque ela tem um marido que proporciona esse ambiente para ela. Pensa bem nisso. Essa mulher, para ela poder fazer tudo que o Provérbios 31 faz, tudo que o Provérbios 31 está falando, o marido tem que proporcionar isso para ela. Porque essa mulher não está fazendo de desonra e desobediência. Essa mulher fala, gente, ela vai longe. Fala aqui, ó, busca lã e linho e de bom grado trabalha com a mãe. Como navio mercante, de longe traz o seu pão. Essa mulher vai longe para poder buscar o sustento da família dela. Ela trabalha pra caramba, ela faz um monte de coisa. Ela planta uma vinha com a renda do seu trabalho, ela compra uma terra. Tem mulher que às vezes ela compra um chinelo, o marido quase bate nela. Né, amor? A risada já entendendo, né? Ai, Jesus. Às vezes a mulher compra um chinelo, você dá vontade. Quem é que você vai comprar isso, mulher? Pelo amor de Deus. Eu amaldiçoo, gente. Ainda amaldiçoa o chinelo. Não dava, né? Mas o marido, para ter uma mulher virtuosa do seu lado, homem. Eu tô falando para mim, tá? Também. Eu erro nisso toda hora. A gente tem que se policiar, se vigiar toda hora. Nós, como homens, tem que aprender também a dar liberdade e proporcionar esse ambiente para a mulher. Esse ambiente seguro, esse ambiente tranquilo, esse ambiente de confiança, onde a mulher sabe que ela pode fazer e que ela vai ter o aval do marido. Que não vai chegar em casa, o marido vai acabar com ela. Ela não vai ter que pegar o dinheiro escondido, comprar o negócio e guardar dentro de casa para daqui a uns dias o marido ver assim e falar, uai, você comprou isso? Ah, isso já tá aí tem muito tempo. Acontece, é lógico que a gente sabe que acontece. Ah, isso é novo? Não, isso não tá mentindo. Você comprou já tem uns 2 meses, mas estava escondido. Porque o marido não pode saber. Marido, proporcione um ambiente seguro, tranquilo, de paz, para que a sua mulher possa fazer e ser essa mulher. Todo mundo quer a mulher de Provérbios 31. Mas nem todo mundo quer ser um marido que proporciona um ambiente para a mulher de Provérbios 31. A gente quer que a mulher seja isso tudo aqui, mas será que você tem dado liberdade para ela ser isso daqui? Ou você está achando que você tem que dominar sobre ela? Não, quem manda aqui sou eu. Por que você fez isso? Não, você não me pediu. Quem deixou? Ei, baixa a bola. Seu papel é governar, não é dominar mais. Você governo é em favor. Deus me deu ela como mulher, ela é um socorro de Deus para mim, é um presente de Deus para mim. Ela não é minha. Aqui agora, a última parte para a gente fechar, eu vou falar aqui são os maiores problemas, as maiores causas de divórcio que acontecem no nosso país. Todas as maiores causas, tá? Tem o top dos divórcios no Brasil, e eu vou falar de alguns deles, e nós vamos falar um pouquinho de como evitar de chegar nessa situação que está aqui. O top 10 aqui da lista do maior causador de divórcio no Brasil é infidelidade conjugal. Infidelidade... Ah, tá, só um detalhe, tá? O nível de divórcio entre cristãos hoje que estão dentro da igreja é o mesmo de quem não é crente, tá? É a mesma coisa. Então, presta atenção, infidelidade conjugal é o top motivo de divórcio e separação. Gente, tem que vigiar demais nessa área. Mas é muito. E não pode ter exceção. Não pode ter exceção. Em que sentido? Primeiro, homem não tem amizade com mulher. Mulher não tem amizade com homem. Marido e mulher, vocês são amigos. Ponto final. Ah, mas eu tenho uma amiga que não... Não, esquece, ela não é sua amiga. Não, mas a mulher, mas eu tenho um amigo, nunca teve nada, ele não tem nada. Não, esquece, já passou. Não, mas ele nunca teve nada, não interessa. Não existe essa relação.
Não existe, tá? A gente não pode aceitar esse tipo de relacionamento. Amizade entre homem e mulher não existe. Amizade é homem com homem, mulher com mulher. Hoje, a única amiga que eu tenho é ela, não tem mais ninguém. Não tem mulher nenhuma que é minha amiga. É só a minha mulher. Conversas. Eu não converso com mulher sozinho em lugar nenhum. Mesmo em público, às vezes a gente está no ambiente de igreja, a esposa ainda puxa minha orelha. Mesmo se for em ambiente de igreja, ela ainda fica, não interessa. Tem que ter gente perto. E é verdade, a gente tem que vigiar, porque o diabo arma cilada. Ela está confessando muito para você. Fala. Não precisa falar, você pode falar. Aquilo ali acaba envolvendo que a pessoa, você pode cair naquele que está sendo confessado ali. Ela não está ouvindo, né? Eu imagino que ninguém está ouvindo o que você está falando. Mas é porque ela está falando o seguinte, às vezes a pessoa vai confessar algo, e a mulher, tá? Um homem com a mulher ou vice-versa, né? Mas geralmente é o homem que vai, é a mulher que vai atrás de um homem para poder pedir ajuda e confessar algo. E às vezes naquilo que a pessoa vai confessar com você, você acaba sendo aprisionado por causa de uma pessoa que vem confessar alguma coisa. Aquele ambiente ali, a pessoa fala de algo e aquilo ali ativa um gatilho em você. Às vezes pode ser algo inocente para quem está falando, mas para você não é. Por algum motivo pode despertar algo em você. E aquilo ali vira um laço na sua vida. Então não dê oportunidade nunca ao diabo. Ambiente de trabalho, igual eu falei, eu fui militar. Quando me ponho para trabalhar eu e uma mulher, eu não saía se fosse só eu e uma mulher. Eu só saía se fosse eu e um homem, então tinha que ir eu com duas mulheres poderia, ou eu um homem, mais um homem, mais uma mulher. Só eu e um, não ia de jeito nenhum. Não ia. Por quê? Porque eu não vou deixar isso acontecer. Porque você faz uma vez, faz duas, faz três, uma hora dá errado. A infidelidade não é algo, gente, que a gente escolhe. A pessoa não escolheu ser infiel e cair. É um processo. A pessoa vai devagar. Isso eu tô falando meio cristão, tá? A pessoa vai indo devagarzinho. Você vai dando vacilo de um lado, vai dando vacilo de outro, você erra numa coisa ali, em outra, vai... Sabe, você vai dando oportunidades ali para o diabo poder entrar na sua mente, no seu coração. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que vigiar, tem que fechar a brecha. A gente não pode dar essa oportunidade. Eu não converso no WhatsApp, eu não fico atendendo ligações. É lógico que às vezes acontece, às vezes a pessoa liga e todo mundo, mas assim, é muito excepcional. Não converso mesmo. Por quê? Porque a gente tem que vigiar. Ah, mas é uma senhora. Não importa. Eu não vou, porque uma hora você conversa com a senhora, depois vai com a outra senhora, depois uma que já não é tão senhora, depois uma que também já não é tão senhora, e aí acabou, já não tem mais parâmetro, entendeu? Então você tem que ter regra rígida. Homem conversa com homem, mulher conversa com mulher. Eu não fico conversando nem WhatsApp, nem telefone, nem pessoalmente, sozinho, em lugar nenhum, com mulher. E a mulher, a mesma coisa. Não fique com homem. Tem que vigiar, senão a gente cai. Principalmente assim, amigo de escola, amigo lá de bairro, de não sei, amigo de infância de não sei o que lá, grupo de amigo da época da escola, grupo de amigo não sei o que lá. Sai fora disso tudo. Sabe por quê? Isso vai te trazer, às vezes, recordações, memórias de coisas que deveriam ter ficado enterradas. Esquece isso. Tá? Enterra isso aí, não busque isso. Deixa isso para trás. Isso aí vai te trazer coisa que não presta e vai destruir sua vida. O fim de um casamento não é o fim de um relacionamento a dois, é o fim, às vezes, da sua vida, de tudo aquilo que Deus tinha para sua vida. Deus tem algo para fazer na nossa vida e a base de tudo é o nosso casamento, é a nossa casa. Não é só do ministério, é de tudo. É a nossa casa. Número 2, desgaste do relacionamento. Gente, o desgaste do relacionamento é o quê? Rotina, né? Desgaste do relacionamento é o dia a dia. O pessoal vai passando, vai desgastando, vai deixando, não tem mais aquela paixão, não tem mais aquele negócio, vai virando amigo dentro de casa. E aí vai desgastando, começa a briguinha à toa, umas discussões e acaba separando. Gente, isso é o segundo maior motivo de separação. E eu gostaria de colocar aqui 2 motivos nisso, tá? Essa rotina, ela acontece muito porque trabalho demais, né? O marido sai para trabalhar, fica o dia inteiro fora. A mulher às vezes sai para trabalhar também, fica o dia inteiro fora. Quando chega os dois em casa, os dois estão cansados, exaustos. Aí tem casa para arrumar, menino para cuidar, tem outras coisas para resolver. E aquilo ali vai ficando cansativo e vai esgotando. Ele esgota o físico, esgota o mental, esgota o psicológico. E a gente vai entrando numa rotina dessa tão grande que acaba se lascando. Então, a primeira coisa, a gente volta para aquela proporção. É necessário que os dois trabalhem? A gente tem que analisar isso. Como é que está assim, a sua carga de energia? Marido e mulher, vocês precisam sentar os dois e conversar. Como é que está o seu esgotamento nesse momento? Você está muito cansado? Está muito cansada? Porque se os dois estiverem dando 100%, esse negócio não vai dar certo. Uma hora vai explodir. Então, enquanto um está dando 90%, o outro tem que baixar e dar 10%. Sabe por quê? Porque você que está dando 10% vai ter que ter energia de apoio para poder suprir ali, ó. A gente não pode estar os dois trabalhando lá em cima o tempo todo, porque senão os dois vão esgotar. E se os dois estiverem esgotados, os dois vão explodir. Na hora que encostar, é igual bomba, explode, sai faísca.
E esse cansaço faz com que os dois percam a libido, o desejo de estar junto, às vezes não consegue nem beijar mais, não tem dado beijos. Outra coisa que é importante, mais pra frente vai falar, mas já vamos tocando nisso aqui. É importante beijar. Beijo de verdade, namorado. Né, Bela? Tem que dar beijo? Papai e mamãe dá beijo? Ela não gosta não, morre de ciúme. Morre de ciúme do papai, né? Morre de vergonha. Ela tem ciúme. Mas a gente dá beijo. E às vezes eu dou beijo na frente dela. Eu faço questão. A esposa diz assim, não. Eu falei, não, tem que demonstrar. Lógico que, né, gente, com moderação. Mas às vezes eu abraço ela, dou beijo, falo, meu amor, minha linda, minha namorada. Aí essa aqui, principalmente, ficam morrendo de vergonha e de ciúme. Mas elas têm que ver demonstração de afeto e de carinho também. E a gente tem que fazer isso, tá? Às vezes, gente, eu vou fazer 20 anos de casado. Acho que quem tem mais que eu aqui é o César e a Elisângela, né? Com certeza. Quanto tempo vocês têm? 23. 23? Eita, glória. Glória a Deus. E ainda de vez em quando sai igual namoradinho? Como é que tá aí? E aí, senão eu fico doido, né? É isso aí. E ainda vai ter casa, misericórdia. Para sustentar, gente, 20 anos de casado, 23 anos de casado, tem que ter, senão vira dois amiguinhos dentro de casa. O problema é que às vezes essa rotina nossa do dia a dia vai cansando a gente, esgotando tanto, que a gente não tem mais aquela vontade, quase não dá nem a mão, não dá beijo, não dá abraço. Tem que ter. Tem que ter. Então não se esgotem os dois. Mais uma vez, marido, proteja a sua mulher. Analisa como é que está o nível dela de cansaço, porque se vocês dois estiverem cansados, a corda vai arrebentar. Se alguém tem que ficar cansado aqui, fique você, arruma 2 empregos, trabalha o dia inteiro, chega em casa arrebentado. Mas na hora que você chegar, você vai ter uma mulher descansada, feliz, segura, provida de tudo, com segurança dentro da sua casa, que vai te abraçar, vai te acolher, vai cuidar de você. Então se mata, mas não deixa os dois se matar, porque isso não vai dar certo. Ah, lembrei. Aqui, ó, é Provérbios 31, 25, porque fala assim, ó, e quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. A mulher virtuosa, ela não tem preocupação com o dia de amanhã. É uma mulher que consegue descansar. Ela descansa por quê? Porque ela está segura, porque ela está protegida. Então, nosso papel é proteger nossa mulher. O casamento, ele entra em desgaste quando o marido não está fazendo o papel dele. Essa responsabilidade é nossa. É nosso papel de governar nossa casa. Então, nós temos que entender isso e temos que ficar analisando isso o tempo inteiro. Não deixe o nível de energia dos dois estar lá em cima. Se alguém estiver trabalhando demais, estiver se doando demais, às vezes a mulher está numa época da vida dela, gravidez, menino, criança, escola, um monte de coisa pode encher a cabeça e ó, vai subindo, subindo, subindo. Então a gente aqui como homem, às vezes tem que diminuir. Deixa de fazer algumas coisas, trabalhe um pouco menos. Se você é autônomo, se você é dono do seu negócio, diminui ali sua carga de trabalho. Trabalha com inteligência. Por quê? Porque você vai precisar suportar sua mulher e suprir ela. Se você estiver cansado, você vai explodir na hora que ela chegar cansada, você não vai conseguir dar a reação correta. Então tenta equilibrar isso aí. Não vão passar de 100%, não. A soma dos dois tem que dar 100. Se alguém está dando 90, diminui para 10 aí, tá? Porque se passar de 100, explode. Vai dar problema no relacionamento. Gente, existem algumas diferenças irreconciliáveis. Eu já ouvi cada coisa absurda a respeito disso. Isso daqui está no top de motivo de divórcio no Brasil, tá? Diferença irreconciliável. Eu já vi uma pessoa falando assim que separou porque o outro punha a toalha molhada na cama. Porque ele não tampava a pasta de dente. Não põe papel higiênico da forma certa. Porque não põe o papel higiênico da forma certa. Sabe coisas assim? Ah, porque costumes, hábitos da pessoa que incomodou o outro tanto que a pessoa não conseguiu conviver junto. Só que eu ouvi casos assim de pessoas que já estavam há 20, 30 anos casado. Eu tô com um caso que a gente está acompanhando que a pessoa já tinha mais de 20 anos de casado. E ele passou por uma situação na vida, esse período de pandemia a gente viu muito isso, né? Pandemia, o que acontece? Todo mundo dentro de casa. Os dois começaram a ter que conviver junto. Ele começa a reparar em coisas que às vezes nem reparava. Aquilo que era pequenininho se torna gigante. E de repente a pessoa separa. Poxa, mas você gostou dessa pessoa? Ela era assim. Você começou o relacionamento com ela, era assim. Você ficou 1 ano, 2, 5, às vezes 10 anos e a pessoa era assim. Por que de repente aquilo se tornou insuportável? O problema não está na pessoa, está em você. Mais uma vez, o problema não está no outro, o problema está em mim. Sou eu que me tornei mais sensível e menos tolerante ao outro. Então o problema não é do outro, o problema é meu. Eu é que tinha que resolver. E eu coloco a culpa no outro. Na dificuldade do outro, num detalhe, às vezes, que tem no outro. A respeito dessa questão do desgaste no relacionamento, tem um fator também muito ruim, que é quando marido e mulher, eles caminham em propósitos diferentes. Como assim? Vamos lá. Eu parei minha faculdade, ela parou a dela. Mas vamos colocar que eu tivesse continuado. Eu ia fazer direito e ela estava fazendo psicologia. Eu ia querer seguir uma carreira jurídica e ela ia querer seguir a carreira de psicólogo. Na hora que chegar em casa, qual que é o assunto?
Eu vou querer falar de rotina de tribunal. Ela vai querer falar de pessoas que ela está atendendo clinicamente. Eu não tenho interesse nenhum em ouvir o que ela está falando. E ela não tem interesse nenhum em ouvir aquilo que eu estou falando. Os dois estão caminhando através de um projeto pessoal, cada um indo para uma direção e cada um focado e determinado naquela direção. Esse tipo de casamento acostuma. O cara chega em casa, não troca uma palavra com a mulher da mesma forma, cada um vai para um canto e os dois acabam criando círculos ali de amizade e relacionamento totalmente diferentes um do outro. E aí começam a querer sair para fazer programas diferentes também, e aí acaba indo, o marido vai para um lado, a mulher vai para o outro. Isso é comum de acontecer. Depende muito, isso é mais comum dependendo da classe social. Eu convivi muito com isso, imagina que Fernando e Melissa também já devem ter visto algo assim, né? Não sei se vocês já presenciaram. A gente já viu muito disso acontecer. Porque as pessoas focam demais ali na vida empresarial, na sua carreira, nos seus sonhos, nos seus planos, nos seus projetos. Por quê? Porque, afinal de contas, o meu pai colocou na minha cabeça o quê? Você vai ter que crescer, estudar, formar, você vai fazer sua faculdade, aí depois que você fizer sua faculdade, você vai arrumar um bom emprego, depois que você arrumar um bom emprego, você vai fazer uma pós, um mestrado, aí você vai fazer isso. E a gente já teve, assim, na nossa mente, a gente tinha uma trajetória de sucesso que só envolvia a nossa carreira. Ela nunca envolveu a nossa família. Ela envolveu a nossa carreira. Por isso, hoje, as pessoas têm casado cada vez mais tarde, e muitos nem querem casar. Por quê? Porque o casamento está no final de uma carreira de sucesso. Sendo que o casamento deveria ser a base que sustenta uma vida de sucesso, não uma carreira. Porque o casamento ele vai sustentar a família, ele vai sustentar os filhos, ele vai sustentar amigos, ele vai sustentar ministério, ele vai sustentar a vida profissional. Então a prioridade deveria ter sido o casamento, mas não. Cada um teve o seu desejo pessoal, o seu sonho, o seu projeto pessoal. Então, gente, problema financeiro não é segredo para ninguém que problema financeiro é uma das maiores causas de divórcio também. Por quê? Porque na hora que falta dinheiro, muitas vezes acaba o amor, né? Faltou o dinheiro, começa a ter problema, começa a ter briga, começa a ter discussão. Por quê? Porque os dois ficam nervosos. É normal ficar mesmo. A gente fica ansioso, fica preocupado. E aí, poxa, costuma vir palavras, né? Aí a mulher joga a culpa para cima do marido. Ah, porque a culpa é sua, levanta a bunda do sofá, vai fazer alguma coisa, vai trabalhar, vai ganhar mais dinheiro, não sei o que lá, você também é inútil, imprestável. Aí o marido volta com a mulher, você também só fica aí reclamando, você não faz nada também, você tinha que estar me ajudando. A responsabilidade. Aí os dois ficam trocando acusações, vira um inferno, tá? Agora, uma coisa é preciso entender. Quando estiver passando por problema financeiro, não busque a solução no dinheiro. Não adianta você querer arrumar dinheiro e achar que o problema vai ser resolvido. Porque o problema financeiro ele só aflora algo que já está dentro da gente. A gente precisa de ajuda espiritual quando a gente está passando por essa situação. Às vezes a gente entra em dificuldade financeira, é muito comum a gente deparar com isso. O casal está com dificuldade financeira e acha que a igreja ajudando ele a sair daquela situação resolve os problemas dele. Não, não resolve. Você só vai empurrando, você vai remediando, você vai transferindo ali um problema. Teve algo que eu aprendi, e o pastor William conhece até a pessoa, não vou falar o nome não, mas teve uma pessoa que a gente caminhou com ele, pastor, que na época ele estava namorando, e aí a gente veio conversar, ele pediu um conselho meu, a gente estava conversando, e ele virou e confessou que ele constantemente estava caindo em pecado. E aí ele falou, pastor, eu preciso casar, eu preciso resolver minha vida. Eu falei, cara, é mesmo, nós precisamos dar um jeito nisso. E eu, inocentemente, falei, pô, eu tenho que ajudar esse cara a casar. Só que quando eu me envolvi ali, e eu buscando de Deus, eu falei, Senhor, dá uma direção, eu preciso de dinheiro, né? Abre uma porta, tem que não sei o quê. Deus, quem é que esse cara precisa? E eu buscando aquilo ali, de repente Deus me parou um dia. Eu não estava nem orando na hora. Simplesmente Deus me chamou e falou assim, ei, o casamento não é o problema dele. O problema dele é falta de temor. Ele só vai trocar o pecado. Eu falei, hã? Como assim? Aí eu entendi. O problema não era o fato dele estar cometendo ali adultério, não era o problema dele. O problema dele é falta de temor, porque ele está cometendo adultério constantemente com a namorada, porque ele não está vigiando, porque ele não está temendo a Deus, porque ele não está fazendo aquilo que ele deveria para evitar que isso acontecesse. Ele está se entregando ao pecado e está querendo achar uma solução. Qual é a solução? Eu vou casar. Tudo bem, ele vai casar e aquele pecado ali vai passar, mas ele vai ter outro no lugar. E talvez o outro ele não vai conseguir resolver da mesma forma, porque o que faltou nele foi temor. Então, às vezes, o nosso problema não é dinheiro. O nosso problema é porque a gente não confia em Deus. A gente não aprendeu a depender de Deus. A gente não aprendeu a ser fiel a Deus. A gente quer resolver aquilo que está mais imediato. Só que existe um problema espiritual que precisa ser resolvido. Dinheiro não resolve a vida de ninguém. De ninguém. Ele ajuda, ele traz conforto, ele, com certeza, em momentos de dificuldade, as coisas ficam mais difíceis. Sim. Mas o dinheiro não vai resolver. Ele vai só prorrogar. Ele vai transferir para outra coisa. Aquilo que está explodindo aí dentro de você por causa de um problema financeiro, ele vai explodir outra hora em outro momento.
Então você precisa de aprender a controlar o seu eu aí, as suas emoções, esse ímpeto que está aí dentro, que está fazendo esse problema que está entre os dois. Primeira coisa, busque ajuda. Pastores, pessoas mais maduras, mais experientes, para poder caminhar ao seu lado e te orientar nessa área, tá? Não tenta passar isso sozinho. Esse momento você vai precisar de ajuda. Problemas familiares. Gente, problema familiar aqui tem um detalhe que é meio complicado de lidar, porque é um assunto mais longo e gera até uma conversa aqui, né? Mas o mais importante, marido e mulher, mas principalmente o homem. Cortar o cordão umbilical, ó, com a mamãe, com as sogras. Nós, homens, temos o instinto protetor. Principalmente, igual, por exemplo, a minha mãe, divorciada, ficou 19 anos, né, irmão? 19 anos divorciada. E aí, você vai casar? Não, e agora? Minha mãe vai ficar sozinha? Não, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que ajudar minha mãe. Verdade, você tem. Só que cuidar e ajudar a sua mãe não quer dizer que ela tem que ficar dentro da sua vida de casado. Ela não tem que estar dentro da sua casa, ela não tem que fazer parte das suas discussões, dos seus problemas familiares. Ela não faz parte da sua família mais. Ela foi sua mãe até o dia que você casou com sua mulher. A partir desse momento... Proposta chamada. Como assim? Explique. De querer envolver, de querer dar pitaco. Ah, sim, de querer dar pitaco, de querer influenciar, de querer de tomar decisões, né, de querer interferir em decisões. Tem mãe que é tão difícil que ela quer entrar até para escolher o nome do neto. Não, vai chamar nome tal. Não, você tem que pôr o nome assim. Então vamos tomar cuidado com isso. Não tem problema se sugerir, de repente, sua esposa gostar, que beleza, ótimo. Mas se não, quem tem que decidir são vocês. É marido e mulher. Então, olha, o cordão umbilical tem que ser cortado. No momento em que a gente casou, a gente tem sim que honrar pai e mãe. Quando fala de honra, a gente fala de provisão, de financeiro, também de cuidado, de zelo. Mas esse cuidado e zelo não tem que ser enfiando dentro de casa. Eu honro a minha mãe está longe, está 1.200 quilômetros hoje de distância. Confesso até que eu sou muito negligente, né? Eu sou, porque assim, eu não sou de ligar. Eu até quando eu estou perto, eu não sou de visitar. E aí minha esposa chama minha atenção. Mas não é só com a minha mãe, é com todo mundo. Eu sou, porque assim, no tempo que eu tenho, eu quero estar dentro de casa com a minha família. Então eu não sou de ficar ligando para minha mãe, eu não sou de ficar muito indo atrás, mas eu me preocupo com ela. Eu oro por ela. Às vezes eu entro no meio, né, chamo ela, mãe, o que está acontecendo? Como é que tá? Precisa de ajuda, o que eu posso fazer para ajudar ela? Eu ajudo ela. Então a gente tem que estar... A gente tem que estar honrando pai e mãe, mas a gente não tem que trazer pai e mãe para dentro da nossa casa, para dentro do nosso casamento. Pai e mãe tem que manter uma distância. Eu gosto quando o Cláudio Duarte fala assim, ó, você tem que morar distante o suficiente para que a sua mãe não vá na sua casa de chinelo. E perto o suficiente para que ela não leve mala. Então agora eu já me lasquei, né? Eu estou a 1.200 quilômetros, minha mãe para vir me visitar tem que trazer mala. Não tem jeito. Ela vai ter que trazer mala. Mas você não deve morar perto o suficiente para ela ir de chinelo, quer dizer que ela não pode estar toda hora dentro da sua casa. A sua mãe, ela tem que ir te visitar, ela não tem que morar na sua casa. Agora, eu já tive que morar na casa da minha mãe. Por 2 vezes, né, amor? Uhum. Por 2 vezes eu tive que morar na casa da minha mãe por pouco tempo, fomos por um processo. Uma vez que a gente tinha acabado de casar, a gente estava comprando um apartamento, a gente ficou 6 meses morando dentro da casa da minha mãe. Depois, por outra vez, morou mais um tempo e teve uma vez também que morou na casa da sua mãe, morando na casa da mãe dela também. Mas debaixo de uma direção de Deus, aí foi outra situação. Mas a gente não tem que estar perto, enfiado dentro. Pai e mãe nosso não tem que fazer parte do nosso casamento. Eles fazem parte da nossa vida, individualmente, não coletivamente. Quando fala assim, quando você casa com a família. Mais ou menos, né, gente? Eu casei com ela. A família vem no pacote, mas ela tem que ficar à distância. A minha família tem que ficar à distância. Eles podem vir visitar, a gente ama eles, a gente quer que eles venham e estejam, mas eles não podem fazer parte da nossa vida. Eles não têm que saber o que a gente está passando, eles não têm que estar compartilhando daquilo que a gente está vivendo. A não ser em casos muito pontuais. Então, toma cuidado. Isso é um dos grandes motivos de divórcio no Brasil. Agora, abuso e violência doméstica. Aí já é um caso que, acho que já nem precisa de estender, mas qualquer tipo de violência doméstica, aquilo que a lei trata como crime, abusos, principalmente se está correndo algum risco, se sente que está correndo risco de vida, procure imediatamente tomar medidas judiciais, policiais. Mas que é isso, pastor? É isso mesmo. Toma a medida que for precisa. Eu não vou te falar nunca para separar, tá? Nunca. Mas é por causa da vida, que não sei o quê. Então afasta, manda, deixa preso. Tô com medo de me matar, deixa preso, foge e tudo. Mas se a pessoa quiser pedir divórcio, amém. Mas sempre creia que Deus pode restaurar. Essa é a minha visão, tá? É a minha opinião a respeito disso. Mas não é porque não vai divorciar que não vai tomar providência. Teve violência, às vezes pode acontecer uma vez, fica atento. Aconteceu de novo, tanto homem como mulher. Procure se resguardar, tá? Procure se resguardar, porque é comum mulher também matar marido.
A gente, sai pouco isso na mídia, porque não dá ibope, mas fica atento a respeito disso. Gente, fiquem atentos, e não é só para vocês. Tudo que a gente está falando aqui, guarda no seu coração, mas entenda, você não é uma represa. Aquilo que agora você está recebendo, você tem que ser uma fonte, tá? Tudo aquilo que você aprender aqui, você tem que entender que vai servir para você usar para outras pessoas. É na sua vida e para ajudar os outros também. Abuso e violência. Agora, problema de saúde mental. É casos da pessoa ficar em depressão, pessoa que entra em vícios, esquizofrenia, epilepsia, alguns problemas, né? Esqueci o nome, como é que chama aquele negócio da pessoa? Esclerose. Esclerose, tem vários tipos de problemas assim. E são problemas graves, e às vezes, infelizmente, quando alguém contrai uma doença, a situação financeira às vezes não fica legal, as coisas vão mudando, e às vezes a outra parte acaba separando e abandonando o marido ou a esposa por causa disso. Gente, não tem o menor fundamento isso. Eu não preciso nem de... A gente não precisa nem de falar, isso não é coisa de crente. Falar igual o André Valadão, você não é crente não. Quem faz isso não é crente não. Então, isso aí é o total egoísmo, falta de amor, no absoluto. No 8, incompatibilidade sexual. Esse problema de incompatibilidade sexual, ele está muito relacionado a um problema que chama-se promiscuidade sexual. Não existe incompatibilidade sexual se os dois casam virgem. O problema de incompatibilidade sexual se dá quando os dois, ou um pelo menos, não é mais virgem e teve vários relacionamentos, conheceu várias pessoas antes, e aí, quando começam a se relacionar, quer fazer comparação com as experiências que já teve. E por causa disso gera um problema de incompatibilidade sexual. Outra coisa, vício em pornografia. A pessoa ela tem um vício na pornografia, um problema com a pornografia, e ela quer transferir aquilo que ela vê na pornografia para a sua vida sexual com a sua esposa. Ela acha que a vida sexual dela tem que ser igual no filme que ela assiste ali, que ele tem prazer ali ou que ela tem prazer ali. E aí, quando aquilo não acontece, frustra as expectativas e ela não consegue se satisfazer mais com a relação entre marido e mulher. Outra coisa também é a pessoa que, por causa de alguns outros problemas desses ou outros, ela tem um baixo apetite sexual. E isso às vezes está ligado até por problema hormonal. Às vezes tem alguma disfunção de hormônios, às vezes a mulher pode ser por um problema de tireoide, né, um afeta hormônios. O homem também pode ter algum problema de perda hormonal também, de baixa hormonal. Então, às vezes, uma consulta médica pode resolver isso. Praticar atividade física ajuda, uma alimentação mais adequada ajuda. E por que eu estou falando isso, gente? Porque atividade sexual, um casamento saudável é um casamento que tem relação sexual, eles são sexualmente ativos e mantêm uma vida sexual ativa. Aí, quantas vezes tem que fazer por semana? Mas, gente, isso vai de cada um. Fato é, o marido deve pagar a mulher o que é devido, e a mulher paga o marido o que é o devido, porque os nossos corpos não vos pertencem mais. É necessário entender que o meu corpo não é meu corpo é da minha mulher, o corpo dela não é dela, é meu. Então ela precisa de me atender sexualmente. Se o marido quer fazer todo dia, minha irmã, se você não dá conta de todo dia, vocês têm que sentar, bater um papo, toma um remédio, um hormônio, alguma coisa, ou manda o homem também baixar um pouquinho, jogar bola. Libera ele para jogar bola, gastar energia um pouco. Mas é necessário vocês entrarem num acordo. Agora, o que não dá é não ter relação. Toda vez que um homem procurar, a mulher não quer. Ter poucas vezes, isso é coisa que vocês têm que sentar, gente, e conversar. Tem casal que tem que ter todo dia. E é de comum acordo, um homem com a mulher. Tem casal que é 2, 3 vezes por semana e tá tudo bem. Tem casal que é a cada 15 dias. Eu conheço gente que é uma vez no mês de data marcada. E tá tudo bem. O marido conseguiu entender a esposa, os dois se entenderam desse jeito. Mas por quê? Porque os dois são em comum acordo. Mas tem que ser realmente em comum acordo. Porque senão vai gerar problema. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também o marido não tem poder sobre o seu corpo e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, ou seja, os dois têm que estar de acordo, por algum tempo, não é por muito tempo, é algum tempo, para vos dedicar à oração e novamente vos ajuntar, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ou seja, se a gente fica muito tempo sem ter relação, o Satanás vai tentar, é normal. Nós somos carne, nós somos seres humanos, a gente precisa disso, é fisiológico, a gente tem desejos, tem vontades, e às vezes até fora do nosso controle, porque a gente não controla o desejo, a gente controla o que a gente faz com ele. Os desejos a gente não controla. Da mesma forma, desejos homossexuais. Existe um problema sério das pessoas acharem hoje que a pessoa que tem desejo homossexual, ela é homossexual, pronto, e acabou o mundo e está definido por isso. Não. Da mesma forma como nós, homens e mulheres, a gente tem desejos, às vezes heterossexuais, que também não são legais. Às vezes a gente vai desejar coisas que a gente sabe que a gente não deveria fazer. E a gente tem que controlar e submeter esse desejo da nossa carne. A gente não tem que se render a ele. E o fato de eu ter um desejo pecaminoso não me limita a esse desejo. A minha identidade não está alinhada a esse desejo.
Eu sou alguém em Deus, eu sou alguém que está sendo justificado, santificado em Deus, e que eu estou num processo, e o pecado vai me tentar. Agora, como é que eu fecho as brechas? Tendo uma vida de relação sexual saudável, constante, em comum acordo. Mulher não é igual homem. Fala, amor. Mulher não é igual homem. Tá pronto qualquer hora. Verdade. Vamos lá, não. Mas é verdade. A gente também tem que pensar nisso. A mulher não é igual ao homem. O homem, a gente é igual isqueiro, né? Você apertou ali, pegou. Agora, a mulher não é assim. A mulher, ela é igual uma churrasqueira. Você tem que ir lá preparar, você coloca o carvão, você joga um óleozinho, aí você taca o fogo, sopra, abana, sopra mais um pouquinho, abana mais um pouquinho. Às vezes você sopra um tempão, até que o fogo pega. Mas na hora que pega também, para apagar é difícil. E o homem é igual a isqueiro. Você tirou o dedinho e pagou, né? Então a gente tem que entender isso também. Vão aprender a cativar devagarzinho, aí ali cultivando, acendendo o fogo. Na hora que a mulher acender o fogo, espera mais um pouquinho, não tira o dedinho, não deixa apagar o nosso, né? Segura mais um pouquinho. Entendeu? É um comum acordo ali, gente. O assunto não é disso hoje, não. Mas é importante a gente entender, porque isso é uma das principais causas também de divórcio no Brasil. Problemas com filhos, nós já estamos fechando, tá? Problema com filho, muitas vezes existem problemas, casais que não conseguem. Ó, o Daniel tá caindo aqui. Existem casais, às vezes, que não conseguem entrar em acordo com relação à criação de filhos e costuma ter muita briga e costuma separar por causa disso. Principalmente, às vezes, quando tem filho de outros casamentos e tudo. Então, é uma situação que é complicada. Mais uma vez, peça ajuda nesse caso, ajuda espiritual, ajuda de pastor, de líder, de pessoas mais maduras, para poder ajudar vocês se tiver esse problema, tá? Educação de filhos é difícil, é algo que precisa ser acompanhado, é algo que a gente precisa de alguém para nos ajudar. A Bíblia nos traz a base de tudo, a Bíblia nos ensina tudo, então a gente às vezes tem que tirar aquilo que eu acho, mas eu acho que tem que ser assim. Não, mas a palavra de Deus fala que a gente tem que ser desse jeito. Então não vai naquilo que a gente acha, vamos fazer de acordo com o que a palavra está falando, busca um mediador para entrar no meio disso, né? Chame pastores, pessoas mais maduras, experientes, para poder ajudar, para poder compartilhar isso. Porque senão isso pode gerar um problema. Tem casos de separação por causa disso, criação de filho, tá? O marido quer fazer uma coisa, não tire a autoridade nunca, tá? Marido, mulher, nunca tire a autoridade do outro, nunca diminua o outro na frente dos seus filhos. Tá? Se a mulher falou que não, é não. Se você quiser mudar, chama ela no quarto, bate um papo, fala, não concordo e tal, papapá. Quando sair do quarto, deixa ela falar, não fala você não, porque senão você tira a autoridade dela. Tá? Vice-versa. Enfim, isso aí já rende muito assunto. E o crescimento individual é aquilo que a gente acabou que já falou, né? Porque muitas vezes a pessoa quer tomar, um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro, um acha que pode seguir o seu destino, né? Eu tenho os meus sonhos e os meus projetos, porque quando eu casei eu parei tudo, agora eu quero retomar os meus projetos. Não. Se for de comum acordo, se tiver um momento, ok. Se não, não, esquece isso. Tá? O que é mais importante é o projeto de Deus para sua vida, que é a sua família. Zele por isso em nome de Jesus. Meus amados, espero que isso que a gente compartilhou possa ter ajudado vocês de alguma forma. Igual eu falei, são problemas que não falaram pra gente quando a gente foi casar. São coisas que a gente demorou anos para poder aprender. Disso que a gente compartilhou hoje, tem coisas que a gente ainda está aprendendo, ainda está juntos aqui caminhando, sendo aperfeiçoados. Pode falar, minha família. Um detalhe importante também é que quando acontecer algum tipo de discussão, porque sempre vai ter. Esses dias para trás tivemos uma experiência entre eu e a Jaqueline, porque eu não compartilhei um acontecimento que aconteceu no meu dia. Detalhe pequeno, sabe? Coisa pequena mesmo. Eu e o Daniel saiu para trabalhar e aconteceu da gente encontrar o cara possesso com o demônio no meio da rua e tentar evangelizar o cara. Eu não compartilhei esse assunto com a Jaque. E quando eu não compartilhei, o Daniel chegou e compartilhou com a minha irmã, com a Amanda, a esposa dele. Aí a gente saiu para tomar um sorvete e o assunto veio à tona. Aí a minha esposa ficou como um peixe fora d'água porque eu não tinha compartilhado o assunto com ela. Chegou em casa, a primeira coisa que ela veio me questionar foi esse assunto. Mas você não me falou, eu fiquei com um peixe fora d'água. Aí eu segurei para não rir, porque eu achei que era um detalhe pequeno, eu segurei para não rir. Segurei na frente dela e falei assim, meu Deus, e agora? E eu segurando para não rir. Aí tomei um ar, fui pro quarto, voltei, conversei com ela, falei, não foi por mal, amor, me perdoa e tal, me perdoa. E pedi perdão ali para ela, só que ela ficou com uma raizinha de amargura ainda, né? Ficou sentada no sofá ali. Ficou brava. Aí eu sentei no quarto, aí Deus falou assim, vai lá e pede ela perdão. Fui pedir ela perdão e ela ficou brava. Aí fui dormir e ela ficou brava. E nessa noite fomos visitados por uma entidade. Eu acordei pela madrugada e eu vi que como se uma entidade tivesse ganhado espaço, porque a gente deixou o sol passar sobre a ilha na nossa cabeça, porque ela ficou com aquela raiz de amargura, sabe? No coração. Então, quando isso acontecer com um casal entre homem ou mulher, se a mulher pedir perdão ou o homem pedir perdão, perdoa verdadeiramente. Não deixa essa... mas eu vou perdoar ele, mas esse trem vai ficar aqui. Porque isso dá legalidade para a entidade visitar a gente nessa ira, nesse tipo
de raiva no coração, às vezes por coisa banal, né? Eu tô rindo aqui. Eu tô rindo porque você já. Pode falar, Jaque. Mas por isso que a gente tem que ter um momento de compartilhamento. Tem que ter um momento dentro de casa para a gente compartilhar. Foi a primeira frase que o senhor falou lá no começo. Separe seu tempo para a família, um tempo para o trabalho. E durante essa semana a gente não teve esse compartilhamento em momento nenhum. E por isso que acaba que a ira sobe e o coração da gente fica ali resistente. Com certeza. Ô, gente, mas vocês estão vendo a gente rindo aqui, mas é porque é algo comum com a gente também. E isso acontece com frequência. Mas quem me conhece sabe que a minha cabeça é uma benção. Eu esqueço mesmo. Quer saber não. Aí, não quer saber não. Aqui, ó. Eu herdei, Todo mundo quer saber, não? eu herdei essa unção do Senhor, viu, pastor? Hã? Eu herdei essa unção do Senhor. Eu sou muito, mas na verdade, não é desculpa, não. A gente tem que se esforçar. Mas ela sabe, eu tenho TDAH. E ela fica brigando comigo por causa disso. Mas eu tenho, e aí existe uma certa... Minha cabeça é muito... Passa 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, e acaba que coisas pequenas a gente vai meio que julgando para lá, né? Porque senão a cabeça a gente pira. Então, simplesmente passa batido. Então, às vezes eu esqueço, e é muito normal de, às vezes, por exemplo, às vezes eu estou fazendo um aconselhamento, às vezes a gente está, sei lá, contando, eu estou pregando, às vezes eu estou pregando, eu acabo de pregar, tá brava comigo. Por quê? Por causa disso. Porque eu preguei, falei um negócio no público, na hora que eu desço, ela tá brava. O que foi? Ah, é? Que história que é aquela que você falou que eu não tô sabendo? Eu falei, ai, pronto. Depois você. Eu contei pra igreja e não tinha contado pra ela. Aí pronto, lascou. Aí, mas foi sem que eu Todos os outros esqueci. chegam e não falar com Nossa, você meu e você nem está sabendo. Quando alguém ainda chega e fala pra ela e ela ainda nem tá sabendo. Porque eu falei com alguém e Com não muitos. falei com ela ainda. Alguém? Nossa. Alguém é pouco, tem vezes que é muitos. Acontece. É certo? Não, é errado. É errado e eu sei que é, mas igual eu tô falando, é algo que é uma luta, né, que a gente tem que ter. É uma luta. Ó, eu tô vendo que o Reginaldo colocou aqui, ó, o casamento é uma obrigação de um cristão. Isso aqui é interessante, Reginaldo, mas não, o casamento não é obrigação de um cristão. Tá? O apóstolo Paulo ele fala a respeito disso e ele fala que existem pessoas que nasceram eunucos. O que é eunuco? Aquela pessoa que não tem desejo sexual, não sente atração por outra pessoa, pela pessoa do sexo oposto. Infelizmente, hoje, o que o diabo tem feito? A pessoa que não tem atração sexual, eles deram um monte de nome, agora é LGBTQIYX, não sei o que lá, e eles querem definir a pessoa por causa da sexualidade dela e querem distorcer o propósito da criação. Então, existem pessoas que... Eu conheci pessoas que nunca foram casados, nunca tiveram um namorado, uma namorada e morreram solteirão. Eu conheci pessoas assim, que foram eunucos desde o nascimento. Não tem nada de errado. Inclusive, em Apocalipse, você vê falando dos 144 mil, que são homens que nunca tocaram em mulher. Então, não é uma obrigação. Agora, para um pastor é uma obrigação, tá? Alguém que quer presidir uma igreja, que tem um ministério, um chamado ministerial, é uma obrigação. Se você não tem um chamado ministerial nesse sentido, não é uma obrigação. Nada te impede de ser um missionário, de ser um evangelista. Você só não vai poder estar à frente de uma igreja. Porque é necessário você saber governar uma casa para poder governar uma igreja. Fora isso, não tem impedimento nenhum, tá? É possível, sim, um cristão não se casar. Né? O que não dá é para viver junto, amigado, de outras formas. Mas viver sozinho, sem problema. Gente, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Eu quero falar aqui, ô pastor, é uma coisa que me pegou bastante hoje aí. Travou. Da esposa, né? Deve fazer Agora deve ter um culto no lar, doutor, que deve ensinar lá a esposa, e ela até olhou para mim na hora assim, porque eu sempre fico falando com ela, não, pergunta lá na igreja, pergunta lá pastor Carlos. Eu falo com ela, não, aí, ó, tá querendo falar no louvor lá, mas não lê a Bíblia. E ontem eu falando assim, você canta lá sobre o véu que rasgou, você sabe? Ela, não. Aí eu fui explicar. E travou de novo. Aí ela foi falar o que significava sobre o véu se rasgando. Aí eu fui explicar a ela sobre o véu lá, que se rasgou. E aí, o senhor falando hoje, eu falei assim, nossa, a gente precisa de ter mais essa comunhão em casa. Com certeza. Amém. Mais alguém, gente? Ninguém vai manifestar, então vamos encerrar. Vou chamar o pastor William. Abre aí, faz essa oração para a gente, para despedir, para a gente poder estar encerrando. Amém. Por gentileza. Queremos agradecer, né, por esse ensino que deveria ser mais implantado nas igrejas, né? Porque a gente vê tanto homens cheios de promessas, tanto homens de Deus, né, se perdido dentro de casa. E é um assunto que a gente fala muito na igreja hoje em dia, porque devemos
saber governar as nossas casas, né? Então vamos agradecer ao Senhor por esse ensino, por essa palavra, e que a gente possa guardar no coração esse ensinamento, amém? Querido Deus e Pai, com muita gratidão que te agradecemos essa palavra. O Senhor tem nos formados a aprender, a voltar à origem, Pai. Que a gente possa aprender a governar as nossas esposas, educar sobre a palavra, que a gente possa ser homens de Deus, mas para mim ser um homem de Deus, eu tenho que ser um homem de Deus primeiro dentro dos nossos lares. Então nos ensina cada dia a saber cuidar, tratar das nossas esposas, a ajudar elas a cuidar dos nossos filhos, para que possamos cumprir o teu chamado conforme o Senhor deixou escrito na tua palavra. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, queremos também colocar a vida do nosso pastor Bruno, pastora Débora, as filhas em tuas mãos. O Senhor continue, ó Pai, abençoando a vida deles, guardando, livrando de todo mal, dando entendimento, que eles possam discernir o tempo e o modo, e que toda a tua vontade, ó Pai, possa se cumprir na vida deles. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Gente, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Saudade de todos. Amém. Vamos marcar para a gente se ver mais. Amém. Paz do Senhor, galera. Daniel, Amanda, Pablo, Paz do Senhor, um abraço, obrigado, Beth. A todos, com Deus, boa Irmão noite. Guedes, paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém. Amém. Abraço. Abraço, boa noite, obrigado. Paz.